Olá, meus amados do YouTube. Você que tem me seguido pelo YouTube, tem acompanhado e tem compartilhado este pão comigo. Então, meus amados, hoje é mais um dia que eu peço licença para entrar no seu lar e juntos podemos compartilhar este pão com você e com seus familiares, com seus amigos nas suas redes sociais. Então, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal, o canal é de Em Nova Aliança. Dê um like nesse canal para esse canal cresça e venha alcançar outras pessoas que também assim necessitado da verdade como nós andamos um dia, né? E hoje, pela graça de Deus, hoje nós temos a verdade em nossas mãos. Uma verdade sem braganha, sem mistura. Até porque eu não ganho para pregar isso. Eu faço isso por amor, porque eu amo o meu semelhante. Então, meus amados e minhas amadas, vamos junto hoje participar deste pão. Este pão que tem feito nos crescer espiritualmente. Este pão que tem nos mostrado quem é o nosso Deus de fato e de verdade e aonde que nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde de lá ninguém, nem anjo, nem nenhum outro poder pode nos tirar da palma da mão dele. E é para participar deste pão que você está convidado agora. Fique nesse vídeo até o final. Meus amados e minhas amadas, hoje, o título da nossa palestra hoje, nós vamos emendar dois pequenos vídeos que vai se tornar nenhum, né? Porque, meus amados, não sei se você que está assistindo esse vídeo, se você é novo nesse vídeo, eu sei que você, assim como eu, está cansado de ver, de ouvir, dizer que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, né? Isso já passamos por guerra, e cada uma guerra que acontece, Jesus está voltando. Cada vírus que aparece, Jesus está voltando e nunca chega. Então, meus amados e minhas amadas, fique nesse vídeo, porque nós vamos descobrir isso hoje. Aonde foi que Jesus parou que não chegou ainda? Então, meus amados, nós temos dois títulos hoje. Eu dividi esse título em duas passagens, para não misturar muito, né? Então eu dividi em duas, mas vai ser pregada as duas agora, né? Porque eu coloquei título nas duas passagens, né? A primeira que nós vamos tratar agora é: se Jesus vai voltar, ninguém está salvo. Esse é o título da nossa primeira palestra. Aí depois nós vamos se aprofundar, já com a nossa mente já mais aberta, né? Nós vamos se aprofundar num outro título que diz: a volta de Jesus, a grande farsa do Evangelho. Nós vamos se aprofundar depois que a nossa mente estiver aberta. Nós podemos participar dessa palestra que é profunda, de grande conhecimento. E, meus amados, eu queria compartilhar também com vocês um pequeno raciocínio que eu tive numa dessas madrugadas. O porquê que a religião, quando eu falo em religião, estou falando de evangélico, né? Por que a religião não consegue ler o Evangelho de Cristo? Não consegue entender o Evangelho de Cristo, né? E me veio uma resposta, né? Você que conhece sabe muito bem, um computador, se ele tiver um vírus, ele não funciona. É necessário tirar o vírus do computador para que ele rode os seus programas normalmente. Se você não tirar o vírus, cada vez vai ficar pior, vai ficando pior, né? Ele começa assim, né? Você já viu quando você liga o computador, está com vírus, ele começa assim, ó. Depois volta do outro lado. E não abre o programa. Então, meus amados, não é diferente a vida, a mente dos religiosos. A mente dos religiosos está com um vírus chamado lei, Velho Testamento.
é necessário que se tire esse vírus da mente deles. Enquanto a religião tiver com esse vírus chamado lei, chamado Velho Testamento na mente, o programa do Evangelho de Cristo vai ficar só rodando para lá, rodando para lá, rodando para cá, e não vai abrir na mente deles. Eles não vão entender enquanto eles não tirar esse vírus. Foi assim comigo, foi assim com todos que eu conheço via rede internet, né? Via essas redes sociais, com todos. Para o Evangelho de Cristo se abrir na mente, tivemos que tirar esse vírus da mente. O vírus chamado lei, o vírus chamado Velho Testamento. Tivemos que tirar, ou senão o programa do Evangelho de Cristo não vai rodar na nossa mente. Porque o Evangelho, meus amados, está escrito em Isaías e, se não me engano, em Hebreus, o Evangelho ele está imprimido na nossa mente. Mas para isso precisamos tirar o vírus velho, ou senão ele não vai rodar direito. Não vamos entender. Se não tirarmos o vírus velho, não vamos entender o novo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Peço que você abra a sua Bíblia para acompanhar junto comigo. Principalmente se você é novo nesse canal, eu quero que você acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta, porque a vida de um cristão é Bíblia aberta. Bíblia aberta. Não é Bíblia de crente, é crente de Bíblia fechada. O pastor vai lá, lê um versículo, fecha a Bíblia e vai no blá 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 no setinho. Aqui não. No cristão é diferente. Para ser um cristão, ele tem que abrir a Bíblia e ficar de Bíblia aberta. Porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos começar a nossa homilia hoje pelo o livro de Hebreus, que cremos que foi escrito por Paulo. Meus amados, Hebreus 9, versículo 24. Nós vamos ler até o 28. Diz a seguinte maneira, diz assim: porque Cristo, preste bem atenção, vou ler bem pausadamente para que você entenda direitinho. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, no primeiro versículo nós já vemos que Cristo, ele não ministra, ele não entra nesses lugares chamados igreja, porque a igreja somos nós. Então, lá, naquele local lá, Deus não está lá. Deus não está lá. O povo costuma sair das suas casas e dizer, vamos para a igreja. Chega lá, dobra o joelho, faz, agora estou na casa do papai, é assim que eles oram. Começa a orar, dobra o joelho e começa a orar. Agora que eu cheguei na tua casa, meu papai, agora eu cheguei na tua casa, que chegou aqui, dobrei meu joelho, que eu estou na tua casa. Isso é uma infâmia, porque a igreja de Cristo somos nós. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, porque, né, eu vou mastigar versículo por versículo, né? Porque se a igreja hoje, se chama a igreja hoje, a igreja de Cristo, está esperando Jesus voltar, então que eles estão querendo matá-lo de novo, sacrificá-lo de novo. Mas isso não pode acontecer. Nem ainda para se oferecer a si, ao 25, né? Oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos,
Cadê o meu pai? No Santo do Santo, com sangue alheio, né? Com sangue de animais. Com sangue alheio. 26. Ora, nesse caso, seria necessário que esse ele é Jesus. Nesse caso, seria necessário ele tivesse sofrido muitas vezes. Então, se hoje a igreja, Jesus morreu na cruz, está escrito, né? A igreja lê, mas não crê. Se está escrito que ele levou na cruz os nossos pecados, como que a igreja hoje se reúne para dizer que tem pecado? Então, Jesus vai ter que morrer de novo para tirar os pecados dela, porque só Cristo, só Deus pode perdoar pecado. Homem não pode perdoar pecado. Eles tentam fazer isso aí, vem aqui na frente, que eu vou orar e seus pecados vão ser perdoados. Tudo 7-1. Tudo 7-1, porque só quem tem poder de perdoar pecado é Deus. E isso ele fez na cruz de uma vez por todas. Né? Com sangue alheio. Tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir, olha aqui, meus amados, agora, porém, ao se cumprir, a igreja está esperando se cumprir. A igreja está esperando se cumprir. Mas há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, ele já está dizendo que agora, porém, ao se cumprir. Então se cumpriu? Se cumpriu. Ao se cumprirem os tempos, ao se cumprirem, há 2000 anos, meu amado, isso não é jornal que foi feito nessa madrugada. Isso é a palavra de Cristo. Foi feito, que não foi escrita nessa madrugada. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E está dizendo aqui, se cumprirem os tempos. Se cumprirem os tempos. E tudo que as religiões veem por aí, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Tudo. Se manifestou ou vai se manifestar? Se manifestou. Se manifestou, está manifestado. Se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmos o pecado. Aniquilou, eu pergunto, e você me ajuda aí, aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Mas a igreja, os crentes, diz que isso é mentira. Fica chamando Jesus de mentiroso. Está chamando, me ajuda aí, está chamando ou não está? Está chamando. Está chamando Jesus de mentiroso. Porque está escrito que ele aniquilou o pecado. Mas diz que as igrejas estão cheias de pecado. Meus amados, isso é chamar Jesus de mentiroso. Está claro. É chamar Jesus de mentiroso. 27. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está ordenado. Jesus morreu uma só vez, vindo depois o juízo. O juízo já veio no ano 70 e não foi para a igreja, foi para os judeus. O juízo já veio. Então quem nasceu do ano 70 para cá não passará por mais juízo. Ao contrário, que as igrejas diz quando morre um crente, diz, ele agora está dormindo, vai esperar o juízo. Ao contrário, tá dizendo, a palavra está dizendo aqui, vindo depois disto o juízo. Morreu o juízo, vindo depois disto o juízo. Esse juízo aconteceu no ano 70, então hoje não há mais julgamento. Não há mais. E o julgamento não era também para a igreja. O julgamento era para o judeu. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Ele se ofereceu para quê? Para aniquilar o pecado. De uma vez para sempre. Porque o pecado não era obras carnais. O pecado era lei. E ele se ofereceu na cruz para exterminar
a lei. E isso foi feito. Porque o pecado que impedia os judeus, que não eram os gentios, nós somos gentios, né? É bom que fique bem claro que Deus não acabou com o judeu e nem acabou com os gentios. O Cristo acabou com o judaísmo. E os gentios não tinham religião, entraram gratuitamente. Acompanharam gratuitamente, foi estendido, né? É como, por exemplo, passa um ônibus, você está num ponto de ônibus, passa um amigo seu, você está no ponto de ônibus, está você e outra pessoa lá, uma amiga sua, ou seu, está no ponto do ônibus, aí passa um outro amigo seu no ponto do ônibus, e viu você lá, quer te dar uma carona, aí leva você e leva o outro também, porque o outro foi de graça, o outro nem... Se o cara que parou de carro ali, se não fosse você, ele não levaria o outro. Mas como parou para você, levou o outro também. Foi isso que aconteceu. O sacrifício de Cristo na cruz não foi para nós gentios, foi para os judeus, por causa da lei, que era eles que cumpriam a lei. O pecado era a lei. A Bíblia deixa bem claro isso, que o pecado era a lei. E ele fez o sacrifício para isso, para aniquilar o pecado, aniquilar a lei. Mas os religiosos não entendem isso. Por quê? Eles estão com um vírus na mente. Um vírus que está na mente dele, um vírus chamado lei na mente. Que não deixa rodar o programa de Cristo. Para sempre. Para tirar, meus amados, para tirar os pecados de muitos. De muitos, você vê, não era de todos. Era só dos judeus. Tirar o pecado de muitos. Porque os gentios não tinham lei. Então, se os gentios não tinham lei, eles não tinham pecado. E é o que está dizendo aqui, ó, tirar o pecado de muitos dos judeus que tinham lei. Mas os crentes, o vírus não deixa os crentes entenderem isso aqui. Aí preste bem atenção. Ó, vamos voltar de novo. Para tirar os pecados de muitos, preste atenção. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, presta atenção, aparecerá segunda vez sem pecado. Na cruz ele tirou os pecados, que era a transgressão da lei. No ano 70 ele voltou sem pecado. Não tinha mais pecado, porque a lei já tinha sido tirada. Apesar que a lei ainda andava, o povo judeu ainda observava a lei, depois da cruz, mas foi tirada da cruz. É que os judeus não entenderam. É o que se diz, né? Tirar uma coisa, entender outra. Né? Dizer que é cristão é uma coisa, e ser cristão é outra coisa diferente. E é o que está dizendo aqui, tirar os pecados de muitos, que não era de todos, não era do gentio, era só dos judeus, né? Aparecerá segunda vez sem pecado. E ele voltou no ano 70. Na cruz ele tirou os pecados, no ano 70 ele voltou sem pecado para julgar os judeus. Aos que o guarda, ó, o título da nossa palestra aqui, né? Se Jesus vai voltar, ninguém está salvo. E é o que está escrito aqui, ó. Para tirar os pecados de mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguarda para a salvação. Aos que aguarda para a salvação. Então, se Jesus não voltou, eles continuam aguardando para a salvação. Ninguém está salvo, ninguém. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, ninguém está salvo se ele não voltou. Mas só que ele voltou. Ninguém está salvo. Né? Ninguém está salvo. Vamos ler de novo. Para tirar os pecados, para tirar os pecados, né? E ele voltará a segunda vez sem pecado. Porque os pecados ele levou na cruz. Então, no ano 70 ele voltou sem pecado.
julgou os judeus, condenou-os, todos condenou, os judeus foram condenados. Julgou os judeus, aos que aguarda para a salvação. E isso você vê nas palavras de Paulo, nas pregações de Paulo. O próprio Paulo dizia que estava aguardando para a salvação. Jesus já tinha sido crucificado, mas até o próprio Paulo, o pregador da graça, estava aguardando, porque aguardando o julgamento que aconteceu no ano 70. Meus amados, abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 19. Versículo 19, nós vamos ler até o 24. A ardente expectativa, né? A ardente expectativa, né? É o que nós vemos os crentes na ardente expectativa de Jesus voltar. Que isso não vai acontecer. Nós vamos chegar lá no outro estudo, nós vamos deixar bem claro isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, nós estamos lendo o Novo Testamento, ao sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida. Então, meus amados, o que é que nós estamos lendo aqui? O que é que nós estamos entendendo aqui? Né? Que está bem claro isso. Vamos ler de novo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é aquele? Jesus a sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Aquele que a sujeitou. No 21, na esperança. Você vê que Jesus já tinha ido na cruz, já tinha feito sacrifício, já tinha ressuscitado. E eles na esperança. Mas o cristão hoje, ele não está nessa esperança, porque a esperança é algo que não se vê. Então os judeus, a igreja do primeiro século, eles estavam na esperança de ver Jesus voltar e a promessa do Espírito Santo viver com eles todos os dias. Então essa era a esperança deles. Mas o cristão hoje não. Se eu falar que eu estou vivendo essa esperança, eu estou afirmando que Jesus não voltou e Deus não mora em mim. Essa casa não é dele. Que nós não somos a casa dele. Você está entendendo, meus amados? O cristão não pode dizer que vive em esperança. Porque a esperança é algo que não se vê. E hoje nós temos plenamente essa visão que Cristo mora em nós. Porque o Evangelho nos mostra isso. Então nós não temos essa esperança. O cristão não tem essa esperança, não está vivendo essa esperança. O cristão está vivendo uma realidade que Cristo está nele. Na esperança de que a própria criação será redimida. Deu Cristo na cruz, redimiu para ele. Redimida no cativeiro. Que, aliás, esse do aqui, tá certo, mas não, na verdade, eu volto atrás. Será redimida do cativeiro. Esse cativeiro era a lei. Redimida do cativeiro, a lei. Da corrupção. É o que nós vemos hoje. A religião evangélica toda em geral está corrompida. Os deuses deles é dinheiro. Negocia o nome de Deus. Tem nego aí ficando podre de rico vendendo o nome de Deus.
E o povo comprando, e a igreja comprando. Né? Corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. 22, vamos ler até o 24, né? 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Cristo já tinha morrido, já tinha feito sacrifício. E toda a criação ainda vivia aquela angústia e suportando aquela angústia, porque a lei ainda oprimia eles. Porque a lei não tinha chegado ao fim. Não deram fim à lei, não entenderam que o fim da lei foi a cruz. Não entenderam. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Eles tinham as primícias do Espírito, mas eles igualmente gemiam. Por quê? Por causa da lei. A lei que estava cruzando a graça. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Mas não foi na cruz que isso foi feito? Mas não foi na cruz? Foi. Mas faltava o quê? O julgamento. Faltava o veredito. Faltava a assinatura. Faltava o julgamento. Quem realmente ia ser filho ou não. Então a redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo é o que os crentes fazem hoje, né? É o que os crentes fazem hoje. O crente morre e diz que vai dormir. Está preso, está escravo ainda do corpo lá. Mas o Evangelho está dizendo que isso foi isso. Nos fomos libertados disso na cruz. E no ano 70 foi o fim mesmo de tudo. 24. Porque na esperança, de novo a esperança, né? Porque na esperança fomos, ele estava, esse fomos não é nós, é eles, meus olhos. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então essa esperança, esse fomos aqui, não é nós, é eles lá, o judeu. Fomos salvos, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Eles não estavam vendo, por quê? Faltava o julgamento. Mas nós não. Quem nasceu do ano 70 para cá não pode viver de esperança. Porque nós fomos julgados e fomos inocentados. Então não há mais julgamento. Quem morre hoje vai direto para o Pai. Não fica dormindo mais dentro de uma copa. E nós vamos entender isso melhor ainda. Vamos continuar lendo. Na esperança. Pois o que alguém vê como esperança, né? Pois o que alguém vê como esperança? Se está vendo, não é esperança. Eles não estavam vendo, mas nós vemos. Hoje nós estamos vendo que Cristo hoje mora em nós. Julgou, fez o julgamento do povo de Israel e hoje mora em nós. Então, meus amados, é isso. E Romanos ainda no capítulo 13. Romanos ainda no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, ó: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo não está falando para mim, nem está falando para você. Paulo está falando para eles. E digo isto a vós outros, que conheces o tempo. Conhece o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Agora eu falo, hoje eu falo, já é hora da chamada Igreja de Cristo despertar deste sono. Porque o Evangelho está batendo as portas dela. E a igreja é necessário deletar o vírus da lei para poder o programa de Cristo rodar na mente dela. Do sono, porque a nossa salvação, Paulo não está falando comigo, Paulo não está falando com você, Paulo estava falando a Romanos. Não sei se traz ou não, porque
13, né? É 13, 13. Aí tá aqui. 13 e 11. Não, nós ia ler só o 11 mesmo. Mas você vê, se você... Não, ainda falta do 11. É que nós paramos para conversar, né? Porque a nossa salvação, no 13 ainda, né? Despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora. Olha, 2000 anos atrás. Vamos raciocinar isso aqui. Isso aqui cabe um raciocínio aqui, porque está clara a palavra aqui, né? A nossa salvação. Paulo falando aos romanos há quase 2000 anos atrás. Paulo, quando se converteu, ele entrou junto com Pedro e João, Tiago. Depois ele foi arrebatado no terceiro céu. E agora ele está vendo que a salvação deles, olha que Cristo já tinha sido crucificado. Vê tudo isso. Cristo já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado. E Paulo está dizendo ainda aqui, ó, que a nossa salvação, a salvação deles, não era nossa hoje, era deles. Paulo já está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, você que conhece a Bíblia sabe, Cristo pegou Paulo no caminho de Damasco e converteu, que não foi o homem, foi o próprio Cristo que converteu Paulo no caminho de Damasco. A idade que ele tinha aqui eu não me lembro, mas agora ele está falando, ó, você presta atenção, vê se você entendeu bem, que ele está confessando aqui, está escrevendo aqui, a salvação dele está mais próxima do que quando ele foi arrebatado em Damasco. Você está me entendendo, meu amado e minha amada? Está mais próxima. Só que passaram 2000 anos e a igreja está pregando a mesma coisa. Que a nossa salvação agora está próxima, que Cristo está voltando. Só que ele falou isso aqui há 2000 anos. E quando ele falou que agora está mais próximo do que quando ele foi convertido. Por quê? Tudo isso estava em cima de uma profecia de Jesus de Nazaré. Que ele voltaria naquela geração. Não é essa geração que nós estamos. Naquela geração. Uma geração tem 70 anos. E Paulo estava vendo os tempos se cumprir. Então ele estava dizendo, a nossa salvação, que Paulo estava entendendo que a salvação mesmo era só quando ele viesse julgar o povo de Israel, agora está próximo, está chegando no ano 70. Jesus de Nazaré fez essa profecia. Uma profecia não pode voltar atrás. Mais próxima do que quando cremos. E para nós encerrar este nosso primeiro assunto aqui, para depois nós partir para o outro, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 45. Nós vamos ler até o 51. Diz assim: Então respondendo um dos intérpretes da lei, eu já falei para você, a lei era assim, e é assim, né? Quem interpreta a lei, o camarada interpretou a lei do jeito dele, ele vira dono daquela interpretação que ele interpretou, e em cima daquilo ele abriu a igreja. E está aí, ó, esse munderal de igreja abertas por aí, que não é igreja. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Então Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. O que tinha que ser falado, ele falava. E muitas das vezes, Jesus falava coisas que ofendiam os intérpretes da lei. 46. Mas ele respondeu: ai de vós,
também, intérpretes da lei, ai de vós também, ai de vocês, que interpreta a lei errada e quer fazer o povo cumprir essa lei. Ai de vós, intérpretes da lei, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais aos homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com o dedo quer tocar. 47. Ai de vós, porque o edificais os túmulos dos profetas, né? Edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Meu amado e minha amada, você não pode esquecer disso. Nós vamos entrar nesse assunto profundo agora, na parte do outro estudo. Preste atenção, não esqueça disso aqui, ó. Não esqueça. Ai de vós, vou até o versículo 47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Não esqueça isso. Que vossos pais assassinaram. Bem, continuando, 48. Assim sois testemunhas e provais com cumplicidade as obras dos vossos pais. As obras dos vossos pais. Vocês são testemunha e provais e sois testemunha das obras dos vossos pais que mataram os profetas. Das obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Edificais os túmulos. 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas, apóstolos, e alguns deles matarão. Eu vou morder um pouquinho isso aqui. Alguns deles matarão, enviar profetas e apóstolos, e alguns deles matarão. Por que Jesus não falou que vão matar tudo? Por causa de João, o apóstolo João. João até que tentaram matar. Não sei se você conhece essa história. Até tentaram matar João. Foi o porquê levaram ele para a ilha de Patmos. Porque não conseguiram matá-lo. Né? Eu já expliquei isso aqui. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, porque eu já expliquei. Né? Por que Jesus está falando, ó, mataram apóstolos e alguns deles matarão? Por causa de João, não ia ser morto. Né? O resto foram tudo matado. E outros perseguirão. Para que... E outros, você vê, vamos entender, comigo vocês entendem. Né? O Jesus na profecia está falando aqui, né? Que alguns deles matarão. Ele não podia falar que ia matar eles todos por causa de João que ia ficar vivo. E alguns deles, está falando, e alguns deles perseguirão. O apóstolo João ia ser perseguido. Ele não ia ser morto, mas ia ser perseguido. Né? Tentaram matar o apóstolo João, mas como não conseguiram matá-lo, prenderam. Você está me entendendo? 50. Para que desta... Presta atenção, meus amados. O evangelho é claro, a palavra de Deus não engana. É claro, é muito claro demais. Para a gente ficar dizendo que Jesus vai voltar. Para que desta... isso estava sendo escrito. Foi escrito há quase 2000 anos atrás. Se eu ver aqui, que ano foi escrito esse livro. Mas não, nem vou ver. Esse livro ele foi escrito depois do sacrifício de Cristo, né? Esse livro foi escrito, né? Ele podia estar em pergaminhos, mas passou a ser incluído na Bíblia depois. Então, só está a data da inclusão do livro. Então, meus amigos, meus amados e minhas amadas, preste atenção no que está escrito. O que Jesus de Nazaré estava falando para o intérprete da lei aqui. Para que desta, não é nessa geração que nós estamos vivendo, meus amados. Eu já falei, uma geração tem 70 anos. Jesus devia estar falando isso aqui lá por volta de 32.
entre 30 e 32, porque ele morreu em 33, né? Então Jesus estava falando isso aqui lá por volta de 31, 32, 30, por aí, né? E ele estava falando o que para eles? Para que desta geração, da geração que Jesus vivia, da geração que Pedro vivia, da geração que João vivia, da geração que Tiago vivia, da geração que Paulo vivia. Então ele está falando desta geração. Uma geração tem 70 anos. Ele não tá... Agora os crentes pregam isso hoje. Não pode, meus amados, não pode. Nós estamos pregando isso hoje, como se fosse hoje. Jesus estava falando da geração que ele vivia. Eles estavam passando, que ia ter um fim, né? Desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel, né? Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, foi o último profeta a ser morto. Zacarias foi morto no altar, apedrejado. É o que Jesus está falando. Dessa geração, da geração, daquela geração que eles estavam, Jesus ia voltar e ia pedir conta deles, do sangue desses profetas, desses homens que foram mortos, desde Abel até Zacarias. Dessa nova aliança, quem foi que matou algum profeta? Quem foi que matou? Ninguém. Ninguém. Então Jesus está falando da geração deles e daqueles que mataram os profetas, de Abel até Zacarias. Não está falando de hoje. Fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Entre o altar e a casa de Deus. Zacarias foi morto no átrio. No átrio. Ali. Entre o altar e a casa de Deus. Casa de Deus é essa. O que era a casa de Deus? Hoje a casa de Deus somos nós. Mas aqui, a casa de Deus era o quê? O templo. E cadê o templo? Alguém pode me dizer cadê o templo? Me dizer onde é que está esse templo? Ah, porque vão construir? Pode construir 1 milhão de templos. Base bíblica não tem. A base bíblica é que nós somos o templo de Deus. Essa é a base bíblica. A casa de Deus, sim, Jesus afirmando, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração, a esta. Jesus falando da geração deles, não era de hoje. E por que a igreja está dizendo que vai haver julgamento? Nem vai pagar conta? Conta de quê? Se nessa novo pacto ninguém matou nenhum profeta. Eu não sei, é o que não digo. Tem que tirar esse vírus da mente dos crentes, né? Então, meus amados, vamos para o nosso segundo estudo. O segundo estudo agora é a volta de Jesus. A volta de Jesus, ou de Yeshua, mas Yeshua é o nome hebraico. Eu estou falando com brasileiros. Então, para nós do Brasil, nós conhecemos como Jesus. Então, o assunto que nós vamos aprofundar agora, eu sei que agora você já está, a sua mente já está mais maturada, mais aberta, né? Mas nós vamos aprofundar mais agora, né? A volta de Jesus, a grande farsa do Evangelho. Abra suas Bíblias em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 24. Vamos aprofundar isso aqui agora. Mateus 24.
Eu quero que você preste bem atenção, meus amados e minhas amadas, porque neste novo assunto que nós vamos se aprofundar, nós só vamos ler 2 livros, só, 2 passagens. Mas é de extrema necessidade que você esteja com a sua mente bem aberta para entender isto aqui. Mateus 24, versículo 3, que diz a seguinte: no monte, presta atenção, meus amados, porque a igreja fica esperando Jesus voltar, que Jesus está voltando, ele vai voltar, ele está vindo, ele vai voltar, ele está vindo, e nunca chega, só não sei onde ele parou, né? No Monte das Oliveiras, isso aqui é velha aliança. Jesus, que aqui Jesus no Monte das Oliveiras, era Jesus no dia da sua carne. Jesus era um judeu, nascido na lei, para cumprir a lei. Isso aqui é lei. Isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui é lei, é evangelho da lei. É porque, meus amados, tudo isso aqui foi feito por um padre. Lutero diz, ele estava se gabando agora, essa semana eu vi um vídeo de um padre aí, uma entrevista de um padre, ele se gabando, veja o que acontece com os evangélicos. Estava se gabando dos evangélicos, que os evangélicos só têm Bíblia por causa deles. E ainda tem alguns deles aí que diz que todos os evangélicos é filha da igreja romana, só eles não. E a Bíblia que eles seguem ela, quem fez? Os católicos. E dizendo que os outros é filho da igreja católica, eles não. Mas a Bíblia que eles seguem foi romano quem fez. O cristão não, o cristão é diferente. O cristão lê isso aqui por ler. Lê isso aqui para mostrar os erros. Porque o evangelho do cristão está na mente. Então, meus amados, Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. No Monte das Oliveiras, Jesus estava assentado lá. Quando se aproximaram dele os discípulos, eu vou mastigar versículo palavra a palavra. Jesus estava no Monte das Oliveiras, arrodearam-se dos discípulos dele ali. E começou o sermão. Presta atenção. No Monte das Oliveiras, começou o sermão. Para você, abra sua mente, agora eu vou mostrar a você que Jesus voltou. Ou então você vai chamar Jesus de mentiroso, vai continuar chamando, né? Os discípulos em particular, ele pediram, né? Ele pediram, diz a nós, diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Quem eles esperavam? Quem eles estava esperando voltar? E quem falou que voltava? Jesus de Nazaré. Ou seja, Jesus, o Filho do Homem, era esse que eles esperavam, era esse que eles estavam perguntando que sinal que haverá da vinda dele, da vinda de Jesus de Nazaré, da vinda do Filho do Homem. Aqui não está dizendo que sinal, eles não falaram assim, ó, me diz que quando tu ressuscitasse, que sinal nós vamos ter da tua volta? Depois da tua ressurreição. Eles estavam esperando quem? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Não era o Cristo ressuscitado. A espera aqui era do Cristo ressuscitado ou era do homem? O Filho do Homem? Do Filho do Homem. E isso aconteceu no ano 70. Mas vamos aprofundar. Vamos. Haverá da tua vinda. Que sinal haverá da tua vinda? E da consumação do plural, aliás, do singular, né? Do singular, do século, daquela centena de anos, daqueles primeiros 100 anos da geração deles, da geração cristã.
Está entendendo? Não é hoje. Não é hoje, é daquele século. Me diz que sinal haverá da tua vinda, Jesus de Nazaré, filho do homem. Não é do Cristo ressuscitado, é do homem. Me diz que sinal, diz para nós que sinal haverá. Para que nós esteja mais preparado, né? Não foi o que ele falou? Que se não fosse pelos sinais ia pegar todo mundo de surpresa? Mas ele vai falar o sinal. Presta atenção, meus amados. No sinal que ele falou que vai acontecer, iria acontecer antes da volta dele. De Jesus de Nazaré, não era do Cristo ressuscitado. Era da volta do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Consumação do século para findar aquele primeiro centenário cristão. 4. E ele lhe respondeu, Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nessas alturas, já estava Jesus, tinha um Jesus Barjola, tinha uns 3 lá. Por isso que Jesus de Nazaré, o codinome chamado de Jesus de Nazaré, era a decifração entre os Jesus que já existia. Então, pegou esse nome Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, né? A Bíblia fala do Filho do Homem. E Jesus de Nazaré pegou para decifrar dos outros Jesus que existiam. Então, alguns deles aí, lá, ele estava dizendo aqui, Jesus estava falando para eles, que eles iam se apresentar de uma maneira que iam achar que eles eram Jesus, era o Filho do Homem que tinha voltado. De tal maneira que eles se apresentaram. E Jesus está alertando eles. Mas preste atenção, que nós vamos chegar na palavra-chave, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. Eu vou só alertar vocês, nós vamos ler até o 30, viu? Até o 30. É 2 passagens, mas nós vamos ler até o 30. Aliás, até o 34, tá? E nós estamos no 6 ainda. 6. Certamente ouvirás falar de guerras. É por isso que os crentes, onde houver um pingo de uma guerra por aí, os crentes já dizem, olha, Jesus está bem que ele falou, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Os crentes não podem ouvir falar de guerra. Por quê? Por conta disso aqui. Mas vamos prestar atenção. Ouvis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Guerra é necessário que aconteça. Guerra é necessário. Terremoto é necessário que aconteça. O que é que ele continua dizendo, né? Não os assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Vocês vão ouvir guerra, que houve guerra, que a última foi a dos romanos, entre eles lá, né? Foi a guerra dos romanos e o judeu. Foi essa guerra que levou ao fim. Ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Né? Ele está falando de guerra. Guerra vai haver sempre. Enquanto o mundo houver mundo, vai haver guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome. É que nós vemos fome dentro do vidro de alabastro lá que foi quebrado, lá que falaram para dar para os pobres. Por que não venderam para dar para os pobres? Jesus respondeu, fome toda a vida vai existir. Haverá fome e terremotos em vários lugares. É o que nós vemos hoje e vamos ver sempre isso aí. Porque é necessário isso acontecer. 8. Porém, tudo isso é o princípio. É o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados. Né? É da onde começa a nascer a tribulação dos crentes. Esperar a tribulação. Eles estão esperando isso aqui, né? Já começou aqui, ó. Então sereis atribulados e vos matarão.
Ele está falando para quem isso aqui? Ele está falando para mim? Está falando para você? Está falando para a torcida do Corinthians? Está falando para a escola de samba vai? Não, ele está falando para quem? Por discípulos. Ele está falando vós, ele está apontando o dedo para vocês. Ó. Vocês que estão falando comigo agora, vocês vão ver isto. Né? Se Jesus não voltou, cadê esses caras? Que ele está falando que eles vão ver. Agora as igrejas têm essa facilidade de chamar Jesus de mentiroso. Né? Porque estão chamando de Jesus de mentiroso. Se isso não aconteceu, estão chamando Jesus de mentiroso. Porque ele está falando aqui com os apóstolos, os discípulos lá dele. Lá, ó. E cadê eles? Cadê Pedro? Morreu. Cadê João? Morreu. Cadê Tiago? Morreu. Cadê Paulo? Morreu. Apesar que Paulo não estava aqui nesse meio. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas. Que foi o que aconteceu. O próprio Paulo andava aprendendo uns e outros lá, nessa época. Né? Odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, Jesus está falando, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? Foi o caso de Barjola, de Simão, não sei o que lá. Tem um lá, um se levantou, né? Lá. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Esses caras já tinham se desviado um monte de gente já, né? Porque eles achavam que Jesus estava demorando para voltar. Então, esses homens, esses Simão Barjola, Simão não sei o que mais lá, com seus artifícios da lei, já tinham desviado muitos deles da graça, né? Enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação não é por perseverança. A salvação é por graça. Não é por perseverança que somos salvos. Nós já estamos salvos, mas não foi por perseverança que nem ensinam dentro das igrejas. Nós somos salvos pela graça. 14. E será pregado este. Jesus estava falando com eles. Será pregado este, o Evangelho de Cristo. O Novo Testamento não existia. Não existia. Porque Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Se está vivo, não há testamento. Então ele está falando de que qual é esse evangelho que ele estava falando? O Antigo Testamento. Jesus cumpria a lei, o cumpridor é o judeu, o cumpridor de lei e tudo. E ele está pegando este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. O fim de quê? Não era da humanidade. E nós vamos entender isso, que não era o fim da humanidade. Quanto a igreja está pregando por aí. As igrejas pregam por aí. Versículo 15, nós vamos ler até o 34, tem muito chão ainda. Você só não pode deixar sua mente se fechar. 15. Quando, pois, ele continua dizendo sinais. Jesus continua no sermão falando dos sinais que aconteceria antes da volta dele. Não é isso? É isso que nós estamos lendo. Dos sinais. Quando, pois, vides a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Do que falou o profeta Daniel? Daniel fala qual era a profecia de Daniel? Da desolação, da destruição de Jerusalém. Era essa a profecia de Daniel. A desolação de Jerusalém. Né? Profeta Daniel
no lugar do santo, no lugar do santo, no lugar santo. Qual era o lugar santo? O templo lá, o altar no templo, que tinha o lugar santo e santo dos santos, que era atrás do véu. Ali era o lugar santo, o primeiro véu, santo dos santos, o segundo véu. E Daniel estava profetizou, né? No lugar santo, até aquela data, até a destruição, era santo. No lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Da desolação, do lugar santo. Vamos continuar. 16. Então, os que estiverem, presta atenção, meus amados. Então, os que estiverem na Judéia, fuja. Mas se era o fim, adiantaria. Meu amado, se era o fim, o que adiantaria eles fugirem da Judéia e ir lá para os montes? Se era o fim da humanidade. Não está claro que não era fim da humanidade? Era o fim da Jerusalém? Era o fim da Judéia? Era o fim da religião judeu? Era o fim. Não era o fim do mundo que nem as igrejas pregam. Era o fim da religião judaica. Era o fim da Judéia, da Jerusalém, que eles santificavam, eles adoravam a Jerusalém, eles idolatravam a Jerusalém, idolatravam o templo. Então era o fim. Veja, vamos começar a 16 de novo. Então os que estiverem na Judéia, fuja, como se isso fosse adiantar nada. Isso era o fim da humanidade e adiantava alguma coisa? E os crentes estão aí, ó, pregando isso aí. Fuja para os montes. Imagina se isso adiantava. 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Ou seja, quem estiver na roça, não volte para casa, fique lá. Não venha tirar nada dentro de casa, que ia ser destruído. Né? 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E não era o fim? E não é o fim do mundo que as igrejas pegam, porque eles trazem isso para o dia de hoje e diz que é o fim do mundo vai vir aí. Jesus vai voltar e vai acontecer o fim do mundo. Mas isso aqui está se falando de Jerusalém. Está falando do povo judeu. Não está falando da igreja do primeiro centenário. Aliás, está falando da igreja do primeiro centenário, não está falando da igreja de nós hoje, após o ano 70. Está falando deles antes do ano 70. Que Jesus prometeu que vinha julgar. E ele está dizendo os sinais aqui. Ó. Ele está falando todos os sinais que ia acontecer antes da volta dele. Para buscar sua capa. 19. Ai da que estiverem grávidas. Ai da que estiverem grávida. É fácil uma mulher grávida correr, porque a matança ia vir mesmo. É fácil uma mulher grávida correr? Ai das que estiveres grávida e das que amamentam. É fácil uma mulher com a criança no colo correr dos soldados? É fácil? Amamentarem. Naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que não no sábado? Não pode não? Por que não no sábado? Os judeus, meus amados, eles não varriam nem a casa no dia de sábado. Como que esse povo ia correr para os montes no dia de sábado? Então Jesus está alertando eles aqui, ó, vocês orai, ora, para que quando eu vier, não seja um dia de sábado. Porque se eu voltar no dia de sábado, vocês todos vão estar dentro de casa. Todos. Vocês todos vão estar dentro de casa, vocês todos vão ser mortos. Orai para que não venha aconteça isso. Que eu não venha no dia de sábado. Que vocês não lavam, vocês não limpam nem a casa, não acendem nem o fogão no dia de sábado. Como é que vocês vão correr para os montes? 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo aí, no tempo quando ele voltar, vai haver grande tribulação. E foi o que aconteceu. Nós vamos ler ainda, vamos entender mais ainda um pouco. Grande tribulação. Como desde o princípio do mundo
até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então Jesus estava falando dos sinais que ia acontecer. E aconteceu. Os crentes dizem que é mentira isso aqui. Que a tribulação que eles iam passar, nunca eles tinham passado e nunca mais eles iriam passar. Mas os crentes estão esperando aí. 22, ele continua, ele não parou não chegou ainda. Ele tem mais coisa para avisar aqui, né? Tem mais sinais, né? 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, qual foi os dias que ele abreviou? A geração, lembra? Que nós lemos da geração? Desta geração. Uma geração tem 70 anos. E ele estava vendo esses 70 anos chegar. Como ele sabia que Jesus não era mentiroso, eles tinham certeza que ia acontecer. Abreviados, ninguém seria salvo. Salvo de quê? Da vida eterna? Não. Salvo da perseguição, da tribulação. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele abreviou naquela geração. Naquela geração eu vou voltar. Vocês fiquem espertos, quando começar a ver todos esses sinais. E eu estou às portas. Eu estou voltando. E os sinais foram passando, eles estão vendo. Cada dia ele está se aproximando, estava vendo se aproximar mais da volta de Jesus, do Filho do Homem. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acredite. Não acredite. 24. Porque surgirão falsos cristos. Foi o que eu falei, né? Era Simão Bajola, tinha outros. A minha mente para guardar essas histórias é muito pequena. Mas tinha vários lá, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Grandes sinais. Mas ele está falando, ele está dizendo, todos os sinais, né? Prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, não saia. Ou eis ali, ou ele no interior, ou eles no interior da casa, não acredite. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra-se até o ocidente, assim há de ser a vinda do Cristo ressuscitado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Que o Cristo ressuscitado, porque se voltar hoje, se tivesse de voltar hoje, era o Cristo ressuscitado. Não era Jesus de Nazaré. Era o Cristo ressuscitado. A igreja está casada com o Cristo ressuscitado. Então a igreja, se ela tem que esperar, esperar do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado nunca falou que ia voltar. Nunca. Quem falou foi o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. É o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Do ocidente, assim, e há de ser, se mostra até o ocidente, né? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem tinha um nome, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O Cristo nunca falou que voltaria. 28, mas não acabou não. 28, vamos ler até o 34 e tem mais uma passagem do Apocalipse onde nós vamos encerrar. 28. Onde estiver, que ele continua dando sinais, né? Aonde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres.
29. Logo em seguida, presta atenção, no 29, a coisa está apertando, né? 29. Logo em seguida de tudo isso aqui, dos falsos profetas apareceu, falsos mestres, falsos milagres, né? Não é isso que nós estamos lendo? Não é isso que nós acabamos de ler? E a coisa está apertando. Logo em seguida, a tribulação. Logo em seguida, a tribulação. Em seguida, a tribulação. Daqueles dias, o sol se escurecerá. Os crentes estão esperando o sol se escurecer. Mas esse sol aqui não é só, é os comandantes, os generais, né, da lei, lá, né, como é que chama? Não é generais, não. General é título. Imperador, né? Esse só aqui está se falando dos imperadores da época, dos que mandavam na época, do quem tinha o poder na época. Era o sol se escurecerá. Você muito bem se lembra da passagem de José, quando José sonhou que a lua e o sol ia se curvar perante ele. O sol, a lua e o sol se curvou perante José? Quem foi que se curvou perante José? O pai e a mãe e seus irmãos. Então esse sol aqui não é só que nem os crentes estão esperando. No dia que o sol não sair é porque o mundo acabou. Que santa ignorância desse povo, meus amados. Aqueles dias o sol se escurecerá, né? Os generais iam perder seus poderes, né? Os imperadores iam perder seu poder. Os romanos, os judeus, que eram os donos das bênçãos de Deus, naquele dia, os judeus iam perder os seus poderes. A lua não dará sua claridade. A lua não dará sua claridade, né? As estrelas cairão do firmamento. Os crentes estão esperando esse dia. Aí, as estrelas caindo. Eita, como não vai acabar? Oh, glória, aleluia! Olha as estrelas caindo. As estrelas aqui, meus amados, não é estrela lá do céu. Essa estrela aqui é gente. Não dará a sua claridade. As estrelas cairão dos firmamentos. Os soldados que mandavam naquela época, o soldado judeu, que foi a guerra entre romanos e judeus. Então caiu aqui. Qual foi o sol que escureceu? Dos judeus e os soldados judeus, o povo, soldado judeu, né, que ia acabar, eles perderam a guerra. Então para eles escureceu. Para eles acabou. Para eles caíram dos firmamentos que eles caíram, foi derrubado. Que foi entregue a quem? Aos gentios. Vamos ler mais um pouquinho. Estamos no 29 ainda, né? Vamos ler até o 34. E os poderes dos céus serão abalados. Tudo isso os que estão esperando aí. Que esses poderes do céu não é céu. É atmosferas celestiais. Ia cair os poderes dos judeus e muitos mais outros perderam seus poderes. Abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal. Não era Jesus, todo em carne aparecerá. Jesus prometeu que ia voltar com poder. O sacerdote, na hora que Jesus falou que ele ia ver Jesus no céu, o poder no céu, ele ia voltar. Jesus falou para o sacerdote que ele ia ver ele no céu. Quando o sacerdote ouviu essas palavras, ele rasgou as vestes. Disse, então tu é Deus. Porque no céu, só Deus. Isso aqui. Ele ia voltar com poder. Era o poder de julgamento. E foi julgado Israel. Então aparecerá no céu o sinal de quem? De Cristo, do Cristo ressuscitado? Não.
do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem, do qual ele falou. Eu vou voltar nas nuvens. O poder dele ia voltar. O Filho do Homem. Todos os povos da terra de Israel, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Não era o Cristo ressuscitado, do qual a igreja teria que esperar, do qual a igreja está casada. A igreja, tudo que acontecer com ela, tem que esperar do Cristo ressuscitado. A igreja não está casada com Jesus de Nazaré. A igreja nunca foi casada com Jesus de Nazaré. Ela foi noiva de Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré foi morto. A igreja ficou viúva. Então a igreja está casada com Cristo ressuscitado. A igreja não reconhece isso. Só está esperando Jesus de Nazaré. Tudo deles é Jesus de Nazaré. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder nas nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos. Jesus de Nazaré era um judeu cumpridor de lei e da velha aliança ainda. Jesus de Nazaré era cumpridor da velha aliança. Na velha aliança, quem ministrava era anjo. Olha aqui os anjos aparecendo aqui. Enviará os seus anjos. Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. É aqui, ó, a igreja transforma. Clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma extremidade a outras do céu. Aí a igreja, que a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. Reunidos aqueles que foram mortos, que estavam nessa época aqui, eles ainda dormiam. O espírito ainda, a morte ainda estava com esse poder de segurar o corpo na cova, ou seja, no inferno, como eles dizem, na cova. Porque cova é inferno, é a cova. Os céus. 32. Aprendei, ele continua ainda, ele não acabou. Aprendei, pois, a parábolas da figueira. Quando já seus ramos se removam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A parábola, aprendei, está próximo, está próximo o verão. A perseguição chegou, a tribulação chegou, está próximo a vinda dele. Aprendei. Tudo esses foram os sinais que eles ficassem de olho nisso aí. Os sinais que iam acontecer. E no 33 ele continua. Assim também vós tá falando, ele está falando com quem? Com a escola de samba vai? Ele está falando com quem? Com os apóstolos. Com os apóstolos. Nem igreja havia ainda. Havia sinagogas. Então nem igreja existia ainda. Ele está falando. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo. Pô, a igreja está esperando até hoje. 34. Vamos ler até o 34. Em verdade, ele está falando aqui em verdade ou é mentira? Eu acho que é mentira, caso a igreja diz que é mentira. Em verdade vos digo que, presta atenção, em verdade vos digo que não presta, abram seus ouvidos. Em verdade vos digo que não passará esta, ele está falando quando ele falou isso aqui? Há quase 2000 anos atrás, lá por volta de 32, 31, 30, acho que dá mais 30, 31, 32, ele falou isso aqui. E ele falou esta geração, a geração que eles viviam. Então,
Pedro saía pregando a volta de Jesus, que Jesus ia voltar naquela geração, ele estava certo. Pedro falou, olha, Jesus vai voltar nessa geração. Pedro estava certo. João saía pregando, Jesus vai voltar nesta geração, ele estava certo. Tiago saía pregando, Jesus vai voltar nesta geração, ele estava certo. Paulo estava pregando, Jesus vai voltar nesta geração, ele estava certo. Agora, os crentes estão disso para o dia de hoje. E diz que Jesus vai voltar. A cada acontecimento, Jesus está voltando. Então, chama Jesus de mentiroso aqui. Ó. Que Jesus falou que era naquela geração que ele ia voltar. Era naquela geração. Não é hoje. Era naquela geração. Então, se você não crê nisso, você chama Jesus de mentiroso, né? E vai chamar direto sempre que Jesus é mentiroso. Porque ele está falando aqui, ele vai voltar, ia voltar naquela geração. E ele voltou no ano 70. Está escrito nos livros, nas histórias de Israel, assim como está escrito para nós que o Brasil foi descoberto no 1500. Está escrito nos livros da história de Israel. No 34. Em verdade vos digo que não passará. Se Jesus não voltou, ele é um grande mentiroso, porque a geração passou. A geração passou. Não passará essa geração sem que tudo é só um bocadinho. É tudo isto aconteça. Tudo isso aconteça. E para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 1, para nós encerrar hoje. Com todas as nossas bênçãos, com a nossa mente clara que Jesus voltou no ano 70. Porque se ele não voltou, ele é mentiroso. É isso que as igrejas andam dizendo aí, que Jesus é mentiroso. Que ele falou que naquela geração ia acontecer tudo aquilo que ele falou, então ele ia voltar, ia acontecer tudo aquilo naquela geração, e ele ia voltar naquela geração. A geração tem 70 anos, e ele voltou no ano 70, no último ano da geração ele voltou. Então cada dia que se passava, ia ficando mais bem claro aos que viviam, né, que os apóstolos foram mortos antes do ano 70, assim como Paulo. Então, cada dia que ia se passando, ia ficando bem claro para eles que Jesus estava às portas. Né? E no Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, para nós encerrar hoje, está escrito, diz o seguinte. Isso aqui, esse livro aqui, meus amados, a igreja de Roma, que tem alguns aí inocentando o Jerônimo e João Ferreira de Almeida, né, que escreveu essa Bíblia aqui, foi eles que escreveram essa Bíblia aqui. E como eu falei no começo, tem um padre aí ontem, eu ouvi num vídeo aí, numa entrevista, um padre se gabando que os crentes só têm Bíblia por causa deles. Por mim, isso aqui, se não tiver, não faz diferença nenhuma. A minha Bíblia está aqui. Ó. Nessa aqui os padres não vão mexer, não. Então essa Bíblia aqui, o padre Jerônimo, que escreveu isso aqui, ele diz que esse livro aqui foi escrito, João escreveu no ano acho que é 95, é 94. Como? Se João vai relatar, o apóstolo João vai relatou o que nós lemos antes, tudo. João vai relatar isso aqui. Para quem? Para as igrejas da Ásia. As igrejas viviam numa distância de Jerusalém e Deus queria que elas soubessem o que estava acontecendo. Então Deus mandou João na ilha de Pátimo, que em 95, que nem Jerônimo diz que foi escrito esse livro, João já estava solto, não estava mais preso. Então, mas essa carta aqui foi escrita na ilha de Patmos, João quando estava preso. E isso aqui, João escreveu isso aqui antes do ano 70, porque no ano 70 não tem mais tempo para ele medir. Veja aqui o que é que diz. Ó. E foi-me dado um caniço. Você vê como era atrasado naquele tempo. Hoje tem treina de 50 metros, 100 metros. Tem treina laser que você mede uma distância e já calcula a medida toda.
Naquele tempo eles mediam o quê? Com uma vara. Né? Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Também foi-me dito, dispõe-te, mede o santuário. Dispõe-te, mede o santuário. Aonde era esse santuário? Lá dentro do templo. Cadê o templo? Cadê o santuário? Não tem mais. Foi derrubado no ano 70. Então, tem como esse livro ter sido escrito depois do ano 70? Não tem, meus amados. Hoje o santuário somos nós, o templo somos nós. Pode fazer 1 milhão de templos por aí, mas nenhum com base bíblica. Nenhum. O que tem base bíblica são nós que temos a base bíblica. Dispõe-te, mede o santuário de Deus. Naquele tempo, sim, o santuário de Deus era o templo, era o altar. Por isso que Deus mandou medir lá. E veja só aqui. E o seu altar. E os que naquele adora. Quem era que adorava lá no altar, naquele santuário? O judeu adorava ali. Ali era a casa de Deus. Ali para os judeus, ali era o próprio Deus na terra. Então, Jesus estava mandando numa visão, né? João preso na ilha de Patmos, e Jesus estava mandando ele medir. Era uma profecia de Jesus, né? Estava falando para João. Os que naquele adora, quem adorava lá? Os judeus. Foi-me dado, que ele adora, não acabamos aqui, não acabamos não. Cadê? Vou mostrar aqui. Dispõe-te no que ele adora, dispõe-te e mede o templo, e os que naquele adora. Vamos ler, era um versículo só, mas vamos ler mais, né? Eu ia ler só o 1, né? Vamos ler até o 3. Até o 2. Adora. Mas deixa, está dizendo, mas deixa, só para você entender, mas deixa a parte do átrio, do átrio exterior, mas deixa a parte do átrio exterior, né? No exterior você não mede. E ele vai dizer por que você não mede lá. A parte do templo exterior, do santuário exterior, né? Do santuário, e não o meça. Por quê? Ele vai dizer por quê, ó. Porque foi dado aos gentios. Foi dado aos gentios. Quem era esses gentios? Os romanos. Foi dado a eles. Veio a guerra, os romanos petearam a guerra com os judeus e venceram. Então, foi dado aos gentios. Estes, por 40, era a profecia de Daniel. Você vê, o livro de Apocalipse é uma rama do livro de Daniel. Foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses. 3 anos e meio. 42 meses dá 3 anos e meio. 3 anos e meio de guerra foi dado lá para eles. Os romanos iam invadir o ato exterior do templo, né? Então, durante essa guerra, os judeus cercaram o templo e ali nem entrava nem saía. E pegou o templo cheio, Jerusalém toda cheia, porque era um tempo de festa, todo mundo descia para Jerusalém. Bem, 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Qual era a cidade santa? Quem era a cidade santa? Jerusalém. Os soldados romanos iam calcar a cidade santa. Bem, meus amados, você quer continuar? Mas se você não tem entendimento, é melhor você parar aqui. Quando eu voltar a pregar, vocês continuam me ouvindo.
Mas a Bíblia está aberta aqui, ó. Vocês querem continuar lendo, vocês vão lendo. Mas nós precisamos encerrar esse vídeo, que estamos com 1h29, né? 1h30 já de vídeo. E para não se compridar mais, nós vamos encerrar por aqui com toda a sorte de bênçãos. Um feliz ano novo para quem está vendo esse vídeo. Que tenha uma boa festa e um ano cheio de prosperidade, né? Que seja um ano muito feliz. Sempre um ano melhor do que o passado. Isso é o que eu desejo para todos vocês. Amém? Graça e paz a todos vocês. E até quinta-feira. Amém?